Já teve aquela sensação de que parece que todo mundo tá ficando rico na internet e você tá ficando pra trás? Por mais que você tente várias estratégias, coloque em prática, produza conteúdo, parece que você não sai do lugar e sempre tem alguém melhor do que você. É exatamente isso que eu tava sentindo, mesmo já trabalhando há muito tempo com internet e conseguindo vender bem, ganhar muito bem com a minha profissão online. Mas mesmo assim, eu tava com a impressão de que eu ainda não tinha conseguido, de que tinha uma nova estratégia que eu não sabia, de que eu precisava mudar tudo no meu negócio, que tava fazendo tudo errado. Isso tava me deixando maluco, eu tava ficando muito ansioso, tava muito difícil assim, de eu até aproveitar as conquistas que eu já tinha conseguido, né, no meu trabalho. Isso tava me deixando ansioso demais, e por mais que eu nunca tive problema assim com ansiedade, eu não me considero uma pessoa ansiosa. Então por causa disso, eu fiz um desafio comigo mesmo, que foi de passar 7 dias sem consumir conteúdo. E eu percebi que isso tava sendo um problema na minha vida quando eu vi que eu tava demorando muito pra terminar esse livro aqui, ó. Inclusive é um livro que eu indico bastante, Deus e o Dinheiro, e eu levei, sei lá, 4 meses, 6 meses pra acabar ele. Por quê? Porque na minha cabeça eu não tinha tempo pra nada. E quando eu pegava pra ler, eu ficava querendo acabar logo, querendo pegar meu celular pra consumir alguma coisa. E tava com a sensação de que meu dia tava muito cheio, ao mesmo tempo que eu não tava fazendo nada, né? Nada de produtivo, pelo menos. E pra esse desafio de 7 dias eu coloquei as seguintes regras: não consumir nada de Instagram, TikTok e YouTube. Evitar telas ao máximo, né? Ou seja, não ficar também em televisão, Netflix, esse tipo de coisa. Produzir à vontade. E aqui eu coloquei essa regra porque eu não posso parar de trabalhar, né? E não é esse o intuito do desafio. Então nesse desafio eu também coloquei a meta pra mim mesmo de postar todo dia, de produzir algum conteúdo mesmo. Deixar o celular sem cor, isso aqui é um filtro que a gente consegue colocar no próprio celular mesmo, e aqui eu confesso que essa regra aqui eu não segui tanto. Mas a minha ideia era o quê? Era deixar o celular o mais chato possível, sem cor, ali, sem vida, pra eu aproveitar mesmo os momentos mais offline, né, digamos assim. E aí o que aconteceu foi que quando eu tava produzindo, eu precisava me ver ali, precisava ver as cores aqui da minha imagem, e aí acabava tirando e esquecia de botar de volta. E a última regra foi dormir sem celular e acordar também sem mexer no celular. Eu comecei esse desafio no dia 27 de novembro de 2024 e assim, nos primeiros dias, o que eu posso dizer é que eu fiquei com muita vontade de pegar no celular em alguns momentos e eu tava ficando no tédio também, por muito tempo, né? E aí nesses 7 dias eu fui bem radical, assim, na questão do consumo das redes sociais. Eu parei mesmo de consumir tudo que eu assistia antes. E assim, eu não pensei que esse desafio fosse mudar tanto a forma que eu tava vivendo e o que eu penso sobre rede social e como eu tava consumindo conteúdo. Porque nesse período eu praticamente terminei aquele livro que eu tava demorando muito pra acabar. Já engatei em outras leituras, então só no ano passado, que eu já tinha dado como as metas de leituras acabadas, eu li ainda mais 2 livros, assim, pelo menos comecei a ler mais, peguei mais gosto por leitura. A minha ansiedade de querer sempre fazer mais no trabalho, de querer, ai meu Deus, eu preciso descobrir a estratégia secreta, acabou. Eu tô muito melhor, muito mais satisfeito com o meu trabalho, tenho tido novas ideias, tô começando esse novo projeto aqui também no YouTube, né, de relatar mais aqui como é a minha vida de produtor de conteúdo. E depois desses 7 dias eu decidi fazer algumas coisas para não acabar também 100% com o meu consumo de redes sociais, porque querendo ou não, eu também uso a rede social para pegar muita inspiração. Mas sabe qual foi o principal problema que eu vi que estava me gerando toda aquela ansiedade, toda aquela comparação? Foi consumir muito conteúdo de marketing digital. Isso aqui foi o que era o que estava me deixando doente, né, digamos assim. Porque pensa, esse é um mercado que é muito volátil e ele é muito acelerado. A gente sempre está exposto a muitas promessas milagrosas, a múltiplos milhões de reais. A gente sempre está vendo pessoas conquistando coisas que, querendo ou não, você pode ainda não ter alcançado e eu também posso não ter alcançado. E a gente fica naquela ânsia de, não, tem que fazer R$1 milhão esse mês, assim, o quanto antes, porque senão minha vida não vai dar certo, senão eu não vou ser bem sucedido, eu preciso viajar o mundo, eu preciso postar. E a realidade é que a vida não precisa ser assim. A gente não precisa esperar ter R$1 milhão ou esperar ser milionário para aí começar a viver. O mais importante de tudo que eu aprendi nesse desafio, que me fez refletir, foi justamente a gente aproveitar o processo e saber agradecer e aproveitar aquilo que a gente já conquistou. No meu caso, por exemplo, eu já tinha faturado mais de R$100 mil na internet, então aquilo ali é até um prêmio disso também. Já trabalhava 100% online. E aí eu comecei a olhar, caramba, tudo isso eu quis um dia. Por que eu tô querendo mais e mais e mais e parece que eu não cheguei lá? Então eu parei, refleti um pouco. Calma, bora aproveitar aqui um pouco o que eu já tô fazendo para que eu possa até trabalhar melhor. Que isso foi uma coisa que aconteceu também. Só de eu ser grato pelo que eu tinha conquistado e de me enxergar, né, como de fato um produtor de conteúdo bem sucedido, que eu já trabalho com isso, me fez ter novas ideias e uma leveza assim que fazia tempo que eu não tinha no meu trabalho. No seu caso é interessante que você também veja dessa forma. Por mais que você ainda não esteja vivendo de conteúdo, se você já postou o seu primeiro vídeo, se você já tá produzindo, olha aí, isso já é uma vitória. Isso já é alguma coisa que você saiu
saiu do lugar, você tá em movimento. Então aproveita o processo, se diverte criando seus vídeos, vai aprimorando suas técnicas, vendo o que você gosta de falar, tentando, né, ser mais autêntico cada vez mais na internet, ser mais verdadeiro, ajudando outras pessoas de verdade, assim, tipo, de conexão mesmo. Porque a verdade é que você não precisa necessariamente de uma estratégia nova, você não precisa estar surfando todas as ondas do momento. Se você tentar fazer isso, você vai ficar maluco, igual eu tava ficando. E talvez você até já saiba o que você precisa fazer, você não precisa continuar estudando vários funis de vendas, várias estratégias diferentes. Não, você só precisa parar um pouco de consumir e começar a produzir os seus próprios conteúdos, começar a colocar a sua cara na internet. Isso foi uma coisa que eu pensei muito nesses dias, né? Não é que eu não deva consumir um conteúdo para estudar, por exemplo, isso é muito útil. Mas eu percebi que eu já estava com muita informação na minha cabeça e eu estava consumindo tanto que eu não tinha nem tempo de processar aquela informação e muito menos de produzir aquilo que eu tinha aprendido. Então, por isso eu decidi parar um pouco meus estudos, digamos assim, para colocar em prática aquilo que eu já tinha aprendido em todo esse tempo consumindo e aprendendo mais sobre marketing e vendas. Então o que aconteceu foi, meu faturamento continuou crescendo, eu continuei trabalhando ali mais ou menos na mesma forma, só que de forma muito mais leve, de forma muito mais divertida, que agora eu tô aproveitando mais o processo, e sem aquela pressão toda, né? Porque a pressão também piora os meus conteúdos e piora os meus resultados. E hoje, o dia que eu tô gravando esse vídeo é 14 de janeiro, o desafio já aconteceu desses 7 dias, foi bem desafiador assim no começo, como eu te disse, mas depois que eu passei por esse período, eu percebi que eu não precisava estar consumindo ali todo o tempo, vendo a vida das pessoas no Instagram. E a verdade é que eu nem tô mais com tanta vontade de fazer isso. Então eu reduzi muito o consumo das redes sociais, reduzi principalmente o consumo desse tipo de conteúdo, né, de marketing digital, de vendas, esse tipo de coisa. E agora eu também faço esse desafio para você. Faz o teste, passa 7 dias, primeiro sim, seja bem radical. Zero rede social, zero consumo assim de vídeos, de marketing ou de alguma coisa que te deixe ansioso. E o interessante é você passar por esse processo para você entender quais são os conteúdos que estão te gerando essa ansiedade, que estão te deixando meio para baixo ou se comparando muito. No meu caso, era esse tipo de conteúdo, mas o seu pode ser diferente. Me conta aqui também nos comentários se você já sentiu algum desses sintomas que eu relatei aqui no começo de consumir muitas redes sociais, que eu quero saber, e até o próximo vídeo.